Deus criou alguns princípios, e os princípios que Deus criou, eles não podem ser quebrados. Existem algumas leis e princípios criados por Deus, como gravidade e tantas outras, que se tentarmos desafiá-las, nós vamos ter problemas com elas. E uma das leis criadas por Deus é a lei da semeadura. Deus estabeleceu que ações se tornariam sementes. E Deus estabeleceu que a colheita deveria ser, ou teria que ser, das sementes cujas quais nós plantamos. Quando eu era garoto, eu ouvia alguns jargões, e dentre eles era que quem semeasse vento colheria tempestade. Todas as vezes que nos posicionamos de uma forma equivocada, errônea, nociva, tóxica, eu não sei como você vai chamar, inevitavelmente, o tempo, ele vai te devolver o reflexo da semente que você plantou. Quando algumas pessoas vêm me pedir conselhos, eu digo para elas dizem: pastor, o senhor acha que eu estou certa ou eu estou errado? Muitas vezes eu digo: olha, infelizmente eu não tenho essa resposta tão precisa quanto você gostaria, mas eu posso te garantir que o tempo vai tirar sua dúvida. O tempo vai dizer se você tomou a decisão certa ou a decisão errada, porque ele vai te trazer de volta o reflexo ou a reação da semente que você estabeleceu. Eu tenho falado muito disso aqui no Projeto Recomeçar, uma igreja cuja qual nós temos um senso de responsabilidade da nossa vida muito grande, onde nós aqui entendemos que Deus, o Todo-Poderoso, Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Nós já somos abençoados. O grande problema é que Ele nos deu uma liberdade cuja qual nós temos muita dificuldade para gerenciar. Eu aprendi que todas as pessoas que tomam decisões assertivas, positivas e que têm resultados favoráveis e agradáveis, eles são admiradores profundos do livre-arbítrio. Ele acha que uma das coisas melhores que Deus fez no mundo foi dar a seus filhos o direito de escolha, porque o resultado dessas pessoas são positivos. Mas todas as vezes que alguém acaba tomando caminhos errados e sofrendo com os resultados de suas sementes, essas pessoas começam a julgar a Deus. Onde o Senhor estava? Onde eu sempre estive, no controle de todas as coisas, instruindo o povo como ele deveria agir. Ou seja, se os resultados são bons, glória a Deus. Se os resultados são ruins, o problema é dele. Eu quero mostrar para vocês hoje rapidamente 2 textos de pai e filhos. Nós falamos isso no nosso trabalho e nosso evento de homens, ontem e hoje. E eu quero te mostrar como as coisas funcionaram nesse ambiente bíblico e tirar dele algumas lições para a minha e para a sua vida. 2 Crônicas, capítulo 28. É a continuidade, da temática dos reis, ou da monarquia de Israel. São os cronistas narrando, ou repetindo algumas histórias um pouco mais detalhadas. E aqui a história de Acais. Acais tinha 20 anos de idade
quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Rimom e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, nos altos das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também lhe infligiu grande derrota. Olhe para mim aqui, porque eu quero conversar com vocês. Nós estamos olhando a decisão de um grupo bem pequeno, e aqui particularmente de um rei. Um rei que toma uma decisão, mas uma nação que vai colher o resultado da decisão que o rei tomou. O que me indica que nós precisamos melhorar a qualidade das pessoas que colocamos no poder e que deixamos responsáveis por tomar decisões sérias sobre a nossa vida. Isso vale desde um chefe de família, que ao se tornar um líder que toma decisões que podem fazer com que sua casa, sua família, seus filhos, seu casamento cresça, como fazer com que a derrota se estabeleça e se instaure no ambiente familiar. Isso pode ser usado e ser visto como um pastor que gerencia uma comunidade de fé, como um empresário que gerencia e administra um pequeno empreendimento ou grande, ou por que não dizer um ambiente político cujo qual se estabelece uma liderança sobre município, estado, certo? Sobre o país. O que nós estamos vendo é que Acás tinha 20 anos de idade quando ele começa a reinar em Jerusalém. E ele opta por fazer coisas ruins. E o texto diz que o resultado das decisões de Acabe sobrevém sobre o povo. A Síria vem com o seu poder forte, porque o rei, ao invés de adorar o Senhor, seu Deus, pois a Bíblia diz ali, ele faz uma aliança com Ben-Rimom. Sabe, aquele mesmo Deus que o ex-leproso Naamã diz que nunca mais ia adorar, depois de ter conhecido Deus em Israel através de Eliseu, o rei de Israel olha e diz: já que eles estão ganhando, a Síria está ganhando, então eu vou trazer para cá e vou introduzir na minha vida a adoração a esse Deus. E isso traz um caos. Isso traz derrota, humilhação, escassez, tudo para o povo. Jerusalém está vivendo isso. E é debaixo disso que as coisas vão transicionar. Acás morre e seu filho Ezequias assume o governo. E agora o que Acás deixou de herança para Ezequias foi humilhação. Coloca para mim o primeiro versículo do capítulo 29, pois é lá que eu quero falar, mas eu precisava mostrar o pano de fundo. Esse rapaz chamado Ezequias, ele cresceu num ambiente de derrota. Ele cresceu num lar de humilhação. O ambiente que treina Ezequias não é um ambiente próspero, não é um ambiente de fé, não. Ezequias é alguém que tem todas as desculpas do mundo, talvez como você e eu, para justificar o nosso fracasso mediante
o que nós vivemos. Eu não sou um bom pai porque não tive um bom pai. Eu não sou um bom gestor porque não aprendi a ter uma boa gestão. Eu não consigo me relacionar com Deus porque a minha família não tem uma história de fé. Eu não consigo me manter casado, eu não consigo ser fiel porque na minha casa, de onde eu vim, eu cresci no meio da infidelidade. Quando nós olhamos para as heranças que nos deixaram, talvez elas sejam um forte argumento para que você se ampare, se escore, ok? Utilize como muleta essa desculpa. Ezequias também teria isso. A vida desse camarada tinha tudo para ser um caos. O pai dele morreu, e essa transição de morte de Acais para a gestão de Ezequias não precisa, na verdade, acontecer com a morte. Não, a palavra morte, o teor da palavra morte, quer apenas dizer separação. Nós podemos aplicar isso aqui de uma forma muito clara. Quando eu tenho condições o suficiente para me separar de meu pai, economicamente, me separar de meu pai, né, emocionalmente, quando eu tenho condições de viver a minha própria vida, quando esse cordão umbilical vai ser cortado, como é que eu vou me comportar agora, fora desse ambiente? Me parece que é apenas isso. Aqui Acais morreu, de verdade. Ezequias assume o governo, e um governo da sua própria vida, porque seu pai não está lá mais para ver. E agora, como é que ele age mediante a isso? É isso que eu queria ver com vocês. Por quê? Porque quando eu era apenas um itinerante, eu saía daqui para pregar uma mensagem na Assembleia de Deus da Penha, do pastor Silas Malafaia. E depois eu voltava para casa. E o que eu preguei lá, o efeito na vida dos membros, eu não via. Aí no outro dia, eu saía para pregar na outra igreja, em outro estado, em outro local, em outra denominação. Hoje eu estava aqui, amanhã acolá, e por onde eu passava, o que eu tinha de feedback, de resposta, é apenas: nossa, que palavra boa, que palavra legal, nossa, foi tão divertido, nossa, foi tão instrutivo, nossa, foi tão revelador. Mas eu não tinha a mudança de vida. Eu aprendi nessa caminhada que uma igreja, para ser considerada bem-sucedida, não interessa se ela está cheia ou se ela está vazia. Eu posso te garantir que tem igrejas muito menores do que a nossa, muito mais bem-sucedidas do que a nossa. Uma igreja não pode ser medida como bem-sucedida pela sua arrecadação financeira. Não. Uma igreja só pode ser considerada bem-sucedida quando o nível de transformação que ela causa na vida das pessoas é alto. Isso é uma igreja de sucesso. Uma igreja que devolve depois de um culto um marido melhor do que aquele que entrou por aquelas portas, é uma igreja de sucesso. Uma igreja que devolve um filho melhor, um cidadão melhor de volta para a sociedade, um colaborador melhor de volta para a empresa, um cidadão mais consciente de suas responsabilidades para a vida social, alguém que não segrega, alguém que não discrimina. Essa é a nossa função. Quando a igreja consegue levar transformação para as pessoas, isso é uma igreja bem-sucedida. Então olhar e dizer: nossa, a igreja está cheia, já tem outro culto. Só que o que acontece? Quando eu me tornei pastor de uma igreja, eu comecei então a ter a informação sobre a transformação das pessoas, que eu comecei a pastorear e a lidar com pessoas todos os dias. E aí eu comecei a ficar preocupado.
E comecei a me perguntar se por onde eu passava, na verdade, não acontecia a mesma coisa. A gente prega, e o povo não melhora de vida. Do mesmo jeito. Certo? Olha e diz, nossa, que culto bom. Nossa, senti tanta presença de Deus. E mudou o quê? Mudou nada, rapaz. Mudou nada, estamos do mesmo jeito aí, levando a vida. Tem alguma coisa de errado. Sua vida tem que mudar, meu filho. E para ela mudar, o quanto mais rápido você tomar a responsabilidade e as rédeas dela, mais vai ficar fácil para você. Entenda que o maior eu quero ir numa reunião, que eu preciso de um profeta que me fale do futuro. Não venha para a igreja. Procure-se um vidente, com a bola de cristal, turbante. Porque se a Bíblia diz que nós vivemos debaixo de semeadura e colheita, se você quer saber o que você vai viver amanhã, olhe. Você come muito hoje, emagrece ou engorda amanhã? Nossa, que revelação, agora virei profeta. Se você gasta muito hoje, amanhã você está rico. Sim ou não? Você está endividado. Não, agora gostei dessas profecias, porque ficou fantástico. Porque tem gente cavando sua própria e botando a culpa no pobre, coitado do Satanás. Eu conheço gente que administra tão mal sua vida que o diabo não ousaria se aproximar de você. Ele diz, não, lá não, cara, o negócio já está ruim aqui. Eu ainda vou fazer uma visita a esse miserável, vai me pedir dinheiro emprestado. O devorador é ele, não sou eu. Você consegue entender? Está assim de gente, eu tenho falado isso direto, que entra no meu gabinete pastoral como vítima e sai como vilão. Vilão do casamento, vilão das finanças. E eu fico tentando achar onde o Satanás está aí. Não vejo. A pessoa está purinha, sozinha. Porque eu já falei isso aqui. Se tiver demônio, gente, é moleza. A gente chama os pastores, bota no meio, bota a mão na cabeça, faz o exorcismo. Sai, Satanás. A pessoa fica libertinha. Agora, se não tem o diabo, nós expulsa aqui. Sai de você mesmo, infeliz. Sai daí, deixa esse corpo. Não tem como. Você está rindo, mas o assunto é muito sério. Então, o que eu quero te mostrar rapidamente é que esse rapaz, ele tem 25 anos de idade. 25 anos de idade. E ele chega num ambiente muito ruim, cercado por inimigos poderosíssimos, líder de um povo sem autoestima, sem autoimagem, sem poder de reação, e grande parte deles idólatras. Ezequias é alguém que vai conseguir sobreviver e retirar recursos de onde os recursos não têm ou não existem. Ele é um grande exemplo para mim. Por quê? Porque ele cresceu vendo uma coisa que ele não quer para a vida dele. E agora? Agora chegou a vez dele subir no palco da vida e protagonizar a sua própria história. Foi assim com você, foi assim comigo. Chega um momento que a vida pega você e diz assim, ó, vai embora. Seu pai já não tem mais tanto domínio sobre você. Outras pessoas, a não ser que você deixe. Algumas pessoas são tão subjugadas em seus lados de formação, que quando chega a hora delas tomarem decisões, elas não conseguem. Ficam retraídas, preocupadas em tomar decisões e enfrentar críticas. Vamos onde?
Eu não escolho o local onde vamos, porque vai que quando eu chego lá, o lugar está ruim. E aí você vai dizer, por que você me trouxe? Eu não escolho de que jeito fica, por quê? Porque se alguém chegar depois e disser que esse contrabaixo não ficou bom aqui, ele é feio, todo mundo vai descobrir que ele só está ali porque eu decidi que ele estaria. Quando pessoas recebem uma formação desse tipo, elas chegam deformadas para decidirem, para subir no palco, pessoas indecisas, preocupadas com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, nunca escolhe nada, não tem poder de reação, são pessoas apáticas. E pior, quando algo é bem feito, essas pessoas se tornam sabotadoras, críticas de coisas que são excelentes, mas como não foi ela que resolveu e que fez, ficou feio. É assim que funciona. Famílias e pessoas estão sendo preparadas para viver. Esse camarada está aí, 25 anos de idade, começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de verso 2. E ele fez o que o Senhor, tal como tinha feito. Quem era o pai dele? Mexa na memória aí, rapidinho. Quem era o pai dele? E a Bíblia está dizendo que ele fez o que? Davi. O pai dele era ruim, sim ou não? Sim ou não? E Davi era bom? Ele pegou o exemplo de quem? Porque Davi era? Porque quem escolhe a herança é quem toma posse dela. É você que escolhe. Uma herança só se torna, não interessa quem deixou. O que foi que sua mãe deixou de herança por ser um câncer que já matou a família dela toda? O que foi? Uma diabetes. Nossa, pastor. Tinha um tio que perdeu o pé, o outro perdeu a perna, o outro perdeu as duas. Que desgraça é essa? Pare e pense. Chegou a sua hora de viver a sua vida. A decisão é sua. O que o pai dele deixou de herança para ele é ruim. E ele disse, isso não é para mim, eu quero outra coisa. Esse cara vai mudar a vida dele, muito mais do que a vida dele. Ele vai mudar a vida da sua família, ele vai mudar a vida da sua nação. Porque ele, bota o verso 10 para a gente adiantar, porque esse primeiro culto é rapidinho. Pretendo, em algumas traduções está escrito assim, agora estou resolvido. Quem está com essa tradução aí? Você não tem nem Bíblia? Desculpa. Em algumas traduções, agora eu estou resolvido. Agora eu resolvi que eu vou ser casado para sempre. Agora eu resolvi que eu vou mudar minha vida com Deus. Agora eu resolvi que eu vou orar. Agora eu estou resolvido. Porque quem resolve muda de vida. E quem está na dúvida, deixa para o próximo culto. A vida desse camarada vai mudar, né? Melhorou, isso aqui. É outra tradução. Agora me tem vindo o coração. Agora eu estou... Gente, quando você decide, as coisas mudam. Mas eu aprendi uma coisa. Às vezes nós somos muito bons para resolver e para decidir coisa ruim. Você quer ver? Se alguém te faz mal, você fala assim, a partir de hoje, risquei você do meu caderno. A pessoa saiu do seu caderno quando? Naquele dia. Mas a partir de hoje, vou ler a Bíblia. Amanhã, estou com sono. Se for para decidir coisa boa, aí a vida não muda. E está assim de gente orando. Gente, por favor, eu sou pastor. A Bíblia diz, orai sem... Ore, meu filho, ore, mas ore de dia, ore de madrugada, ore. Mas deixa eu falar uma coisa para você, oração não muda sua vida.
E sabe o que é pior quando você ora muito e vê o outro se dando bem, orando menos que tu? Dá uma raiva dele, dá uma raiva de Deus, dá uma raiva de todo mundo. Fica com raiva até do diabo que nem ora. Porque não é oração que muda a sua vida, é ação, é atitude. Você está entendendo? O que vai mudar a sua vida é o que você faz e não o que você fala. Esse dia eu estava num evento, achei muito legal o cara falar que é importante você lançar palavras para o seu futuro, porque as palavras são poderosas e mudam o seu futuro. Mas a minha cabeça pensou, eu mudo. O mudo se lascou, né? Porque o mudo não muda de vida. Tem uma coisa que é maior do que você o que você fala, é o seu poder de decisão. E preste atenção, volta para lá. Isso. Verso 3. No primeiro ano do seu, repete comigo, no primeiro ano e no primeiro mês. De novo, no primeiro ano e no primeiro mês. Porque quem quer mudar não muda amanhã, muda agora. Que história é essa? Vou mudar. Quando? Agora. Começa mudando aqui. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. É mudar a mente. Pobreza, por exemplo, tem dois tipos de pobreza. Uma que está aqui e outra que está aqui. Eu conheço gente com bolso cheio, mas cabeça de rolinha. O cara compra uma Mercedes de 500 conto e não tira o plástico do banco para não estragar. O cara compra um carro de 300 cavalos e bota kit gás. Você perdeu o ânimo de pregar? O bolso dele está cheio, sim ou não? Mas a cabeça é pobre. Já tem gente que não tem nada mas a pessoa é riquíssima de mente. Eu sei que aqui tem gente muito mais assim, e um deles é aquele que vos fala. Essa mulher minha é riquíssima de mente. Dinheiro não tem. Gente rica de mente. Amém? Quando eu olho para esse camarada, eu vejo que ele muda. Quando? Na hora. Sua vida está ruim, quando você tem que mudar? Agora. Qual é o dia mais importante da sua vida? Qual é o momento mais importante? Então, querido, seu casamento muda hoje, muda aqui, muda agora. Sua saúde muda hoje, muda aqui, muda agora. O Brasil muda hoje, muda aqui, muda agora, porque nós lançamos palavra profética sobre ele. Quando nós olhamos para isso, o que ele fez com as portas da casa do Senhor? Ele fez o quê? Ele abriu e... porque o pai dele quebrou e fechou. Verso seguinte. Trouxe os sacerdotes e os levitas e os ajuntou na praça. Sacerdotes que o pai dele tinha desempregado e ele empregou. O pai do Ezequias apagou uma lâmpada aqui, Ezequias. O pai de Ezequias fechou uma porta aqui, Ezequias. O pai de Ezequias despediu os sacerdotes que Ezequias contratou. Quando? No primeiro ano, no primeiro... Então, uma coisa muito importante é você olhar para a sua vida hoje, seja qual for, emocional, material ou espiritual, e descobrir se ela está no nível que você deseja, ou se o que você tem hoje é uma realidade, mas que ainda não é seu ideal. Pois é você que decide. Se você quer empoderar o diabo, você tem todo o direito. Você tem todo o direito. Você diz
o poder que Ele tem sobre a sua vida. Pastor, mas isso é possível? A Bíblia diz que era possível fazer isso com Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus entrava na cidade de Nazaré, Ele não podia fazer muitos milagres lá. Por que é que Jesus não podia fazer muitos milagres em Nazaré? Porque Nazaré inibia o poder de Jesus? É lógico que não. É porque como Jesus cresceu em Nazaré, para Nazaré muitas pessoas viam Jesus como uma pessoa comum. Jesus era poderoso em qualquer lugar, mas quando Ele estava perto de pessoas que achavam que Ele não tinha poder porque se tornava comum, inevitavelmente ali não podia acontecer muita coisa. É você que determina que poder o Senhor tem na sua vida, na sua casa, nos seus negócios. É você, é um nível de intimidade que você deseja estabelecer com Ele. Ezequias é alguém que o que ele está fazendo é o seguinte: ele olhou para a vida dele e disse: eu não quero isso para mim, e eu não quero isso para o meu povo, para o povo que agora eu me tornei rei. Meu pai morreu. Meu pai hoje vive noutra casa, noutra vida, está separado de mim. Sabe? Hoje eu peguei agora e estou vivendo a minha vida, mesmo que eu more ainda embaixo do mesmo teto, mas chegou a hora de eu assumir a minha responsabilidade. E é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo o oposto. Coloca aí, depois você lê em casa, não dá para ler tudo, verso 5. Olha o que ele está dizendo, levitas, ouve levitas. Ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor, Deus de vossos, e tirai do santuário, isso, quem levou para o santuário a imundícia? Os pais. O que ele está dizendo é o seguinte: se os nossos pais erraram ou não, seria bom se eles tivessem acertado. Talvez o acerto dele me colocasse numa vantagem, mas isso não foi verdade. Eu cresci numa família disfuncional. Eu cresci num ambiente que não foi tão favorável. Tá bom, querido, tá legal. Você viveu num ambiente de escassez, num ambiente de violência doméstica, num ambiente de abuso sexual. E tá bom. A gente já sabe disso. Isso não é um privilégio só seu, não. Só que passou. Chegou a sua vez de subir no palco da vida, e a caneta que escreve o teu futuro não está na mão do seu pai, está na mão do Senhor dos Exércitos. É isso. Então não adianta. Ezequias olha para isso e ele está dizendo: vamos tirar do santuário. Vamos para o Novo Testamento para ficar fácil de colocar isso. Deus não habita em templo feito por mãos de... Se aqui o santuário que tem imundícia era o templo, hoje o santuário que tem imundícia é a nossa mente. Remova a imundícia. Por quê? Verso 6. Agora ele começa a dizer o motivo. Porque os nossos pais, eles transgrediram. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus, e o deixaram. Desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor e lhe viraram as costas. Verso 7. Também fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário do Deus de Israel. Já que eles fizeram tudo isso, olha o que Ezequias disse, verso 9. Isso. Volta no 8, por favor, perdão. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós estáis vendo, né, com os vossos próprios olhos. Verso 9. Porque os nossos pais caíram à espada, nossos filhos e nossas filhas e nossas mulheres estiveram no cativeiro. Agora olha o que ele diz no 10 de novo. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Coloca o 11. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido para estar diante dele, para o servirdes, e para queimar, e para ser de seus ministros, e para queimar de incenso. Presta atenção. O povo estava tão envolvido no caos, que o caos
fazia parte deles. Ezequias está dizendo: gente, acorda, gente, não sejam negligentes, vamos viver com Deus tudo que Deus tem para nós. Tudo que Deus tem para nós. O que Deus está dizendo é que nós estamos chegando na reta final. É importante nós amadurecermos e entendermos que grande parte do que nós estamos vivendo ou são resultados diretos das nossas ações ou das ações de nossos governantes. Quando nós olhamos para um ambiente, eu queria lembrar você, eu cansei de ouvir ao longo da minha caminhada de que um cristão não devia falar de política. Ou seja, para eu falar de política, eu tenho que me desviar do evangelho. Que ignorância é essa? Como é que eu não posso falar de algo que eu sou um cidadão? E uma das formas de exercer cidadania é voto, é entendimento, é esclarecimento. Eu cansei de ouvir pessoas dizerem que eu não devo falar de política. É verdade, mas eu nunca vi ninguém dizer para um político que ele não deve se meter nas coisas que acontecem na igreja. Nós estamos vivendo num ambiente de manipulação de mente. E aqui eu não estou defendendo quem está fazendo para lá nem para cá, porque todas as informações que chegam até a mim hoje, aliás, eu desafio você que está aí, qualquer um da igreja, reúne 5 coisas que falam de negativas da direita e da esquerda e me entrega, me dá uma semana para eu pesquisar, e eu garanto para você que mais da metade, tanto da acusação que estão fazendo para a esquerda ou para a direita, são mentirosas, porque a sociedade hoje está pautada no interesse que não tem nada a ver com família, tem a ver com grana. Nós estamos mais ou menos no que vimos aqui nesse texto. Alguém que resolve decidir e dizer: eu quero Deus de volta para a minha nação. E Ezequias vai viver o extraordinário, mesmo recebendo um reino falido. Não dá mais para ficar em cima do muro. Nós precisamos entender, e vou explicar a você para onde vai, e termino aqui que eu tenho 1 minuto só, que nós estamos terminando um pouco mais cedo. Escute, hoje nós não estamos podendo falar de determinados pecados, porque nos tornamos, estamos intitulados com algumas questões que hoje ainda não são leis, mas que estão lutando para que elas sejam. Coisas do tipo homossexualidade, coisas do tipo divórcio, coisas do tipo corrupção e abuso de poder. Eu pergunto a você, para que serve uma igreja que não pode falar contra aquilo que a Bíblia condena como pecado? Pare e pense. Não estou colocando você contra nada. O que eu quero é que você raciocine. O que eu quero é um país. Eu amo minha nação. Eu amo. Eu nunca imaginei que eu amava tanto o Brasil como eu amo. Como eu gosto do lugar onde eu estou inserido, como Xerém. Eu amo. Nós estamos tendo a oportunidade de lutarmos. Ah, pastor, mas está escrito na Bíblia, vai tudo se cumprir, e o que é que a gente pode fazer? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pela Bíblia a gente morre lutando. É assim que funciona. Eu vou lutar pela família, eu vou lutar pelo meu neto, pelos meus filhos, pela igreja, eu vou lutar pelos valores bíblicos. É isso. É só isso. Como Ezequias, resolva, dobre seu joelho. Não é pedir para um homem. A guerra não é isso. Estou vendo pessoas que deixaram de falar umas com as outras por causa disso. Não quero saber se é um ou se é o outro. O que eu quero saber, eu quero andar tranquilo na rua. O que eu quero saber é de precisar levar alguém que passou mal para um posto de saúde, ter atendimento.
saber que nossos filhos estão sendo criados num ambiente de ensino saudável. É isso. E eu sei que você também quer isso. Então não vamos dar ouvido para essas situações, não. Eu acho que a gente precisa fazer as nossas manifestações pacíficas, sim. E aqui eu tenho gente de esquerda. Não vou pedir para você levantar a mão, não. Mas eu sei que tem. E não precisa ir embora, não, porque aqui a gente dá liberdade para você. Porque é seu direito. E ninguém pode cercear isso. Nós precisamos entender isso e amadurecer. Por quê? Porque a nossa família é o futuro. Olhe para os países onde a igreja foi erradicada. Se você tem filho, quem aqui está intencionado? Se você tivesse intencionado, tem um filho e quer que ele estude, você quer que ele estude onde? Na Venezuela? Em Cuba? Na China? Na Coreia do Norte? No Canadá você gostaria? Nos Estados Unidos gostaria? Na Inglaterra gostaria? Esse dia uma garotinha falou: pastor, eu quero direitos iguais, socialismo, bolsa da Louis Vuitton e smartphone Apple. Eu olhei, 25 mil na mãozinha dela, 15 da bolsa, do smartphone. Eu falei: garotinha, nossa, seu discurso não condiz. Mas eu quero dizer e quero terminar aqui. O nosso país, fale quem quiser, a sentença é nossa, porque nós somos a igreja, e a Bíblia diz que o que a igreja liga na terra é ligado no céu. Então fica de pé, porque o nosso país pertence a Jesus. Isso. Feche seus olhos. Isso, você vai sair aqui por trás, o povo vai entrar aqui pela lateral. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite. Leva-nos aos nossos lares, abençoa este povo, ó Deus. Olha para cada lar, para cada família, para cada pai de família, que aqui saia maridos melhores, esposas melhores, filhos melhores, patrões, colaboradores, vizinhos. Nós vamos sair daqui melhor do que entramos, porque a Tua palavra, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Te damos graças por tudo, que tenhamos uma semana de boas notícias, uma semana de bons negócios, em nome de Jesus. Você pode dizer amém?